Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é a nossa 25ª videoaula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, nessa videoaula eu vou terminar o assunto que é eixos, ok? Na 24ª eu ensinei como modelar essa peça, utilizando o Design Accelerator, que é para você criar eixos com muita mais facilidade. Bom, no final do vídeo eu falei que ia voltar com o assunto de gráficos, ok? Do próprio eixo, colocando algumas tensões e algumas cargas. Bom, vamos lá então, pessoal. Para você que não baixou essa peça, tem um link aí na descrição do vídeo. Faça o download, ok? Pausa o vídeo aí, faça o download primeiro e depois você continua assistindo a videoaula, ok? Então olha só, pessoal. Eu vou visualizar aqui a minha peça numa vista lateral, só para a gente ter uma noção do que nós estamos trabalhando, ok? Eu vou dentro aqui desse Shaft 1, que é a peça que foi criada, e com o botão direito eu vou editar utilizando design, ok? Bom, ele vai abrir uma janela, que é a mesma janela que nós já havíamos trabalhado para a criação desse eixo. Porém, o que vai ser um pouco diferente? Vai ser em relação a cálculos, ok? Deixa eu subir um pouco aqui a janela. E vai ser em relação a gráfico, ok? Então, o primeiro item é cálculo e o segundo item é gráfico. Pessoal, a primeira janela que eu vou falar vai ser o campo aqui de material, ok? Esse campo de material, pessoal, está desabilitado. Então, aqui, material do usuário não está ativo. O que eu faço? Eu vou habilitar esse meu campo de seleção e ele vai trazer uma janela tipos de materiais, ok? Eu tenho alguns itens aqui, dentro deles ferro fundido cinza, ok? Ferro fundido maleável, aço fundido e assim por diante. Para esse exemplo eu vou utilizar o item de aço, ok? Eu não consegui inserir outros materiais para essa tabela, com base em uma biblioteca já instalada. O que eu consegui fazer é adicionar um novo material. Creio eu que eu posso preencher os campos e com os valores do material, ok? Eu vou preenchendo as colunas, ok? Bom, isso você consegue em catálogos técnicos, você consegue em apostilas de engenharia e você pode formatar esse material conforme a sua necessidade. Para esse exemplo, eu vou utilizar o aço, ok? Vou confirmar com OK. Percebam que ele colocou um módulo de elasticidade, módulo de rigidez e densidade, ok? Bom, próximo item, pessoal. Propriedades do cálculo. Usar densidade. Eu quero utilizar a densidade sim desse material. Por quê? Se eu não utilizar a densidade, eu não tenho o peso do meu material, ok? Ele mesmo já tem o seu próprio peso e isso pode afetar nos apoios, tanto de mancal ou assim por diante, ok? Tenho coeficiente de deslocação cortante, ele também está habilitado. Eu ainda tenho, pessoal, número de divisão do eixo, modo de tensão reduzida, ok? Esse modo de tensão reduzida eu tenho HMH e Tresca West, ok? Bom, eu não vou me aprofundar muito no assunto de engenharia, pelo simples motivo, pessoal, vocês que estão utilizando o software, creio eu que vocês têm uma base técnica em relação a esse software, ok? O que eu falo base técnica é o seguinte: o que vocês estão projetando, o que vocês estão fazendo é com uma base de cálculo, ok? Resumindo, se você conhece elementos finitos, se você conhece cálculo de cargas e tensões, se você conhece toda uma estrutura de engenharia para fazer esse cálculo, eu aconselho você a fazer o preenchimento com todos os itens que você necessita. Caso você não tenha uma noção do que é cada valor, ok? O que é cada componente do cálculo, eu não indico você fazer isso. Busque uma informação primeiro antes de calcular isso no software. Não é querendo tirar o mérito de vocês, pelo amor de Deus. Eu só quero dizer o seguinte: esse cálculo ele pode ser realizado, você pode passar para frente e sem uma base técnica para você argumentar ou discutir o porquê do resultado, não vai adiantar de nada, ok? Então, primeiro, antes de calcular com o software, busque as informações, pegue um livro, ok? Pegue um artigo referente a cálculos e dê uma boa analisada. Bom, próximo passo, cargas e suportes.
No campo cargas e suportes, eu tenho aqui cargas e suportes. Bom, primeiro cargas é onde eu estou colocando as minhas forças, ok? E eu tenho vários tipos. Dentre elas, eu tenho adicionar força radial, que ele está na normal do eixo X desse meu eixo, ok? Eu tenho força axial, ele está pegando exatamente paralelo ao eixo X. Eu tenho adicionar carga contínua, ok? Montante de dobra ou até mesmo um torque, ok? O último item seria adicionar carga comum. Ele vai fazer uma carga em relação a x, y, z, ok? Para esse caso, eu vou aplicar somente uma carga. Percebam que tem aqui uma força radial, ok? Essa força radial está representada no meu eixo com uma seta, ok? E essa seta eu posso clicar nela e posicionar em qualquer direção do meu eixo, ok? Como se ela estivesse apoiada ou recebendo algum esforço ou fazendo alguma transmissão, enfim. Você pode colocar em qual posição essa carga vai estar sendo atribuída. Bom, vamos colocar mais uma carga exatamente no eixo cônico. Clico adicionar força radial, ok? Ele me pede a distância do meio da seção. Nesse caso eu vou deixar 0, mas eu posso alterar depois que eu inserir, ok? Força com ângulo ou força em x, y. Eu vou utilizar somente força com ângulo, em relação ao meu eixo x, a normal, ok? A força eu vou diminuir, ok? Vou confirmar com ok. E agora eu tenho duas forças. Uma que é 100 newtons, que já veio instalado na minha peça. E a segunda força é uma força com 50 newtons. Ou seja, se esse é 100 newtons, aproximadamente 10 kg de força, ok? E aqui eu tenho 5 kg, ou seja, 5 kgf aqui em relação à minha peça. Bom, eu posso movimentar isso aqui para direita ou esquerda, posicionando? Pode. Perceba que o eixo é dividido em 3 pontos por corpo, ou seja, o ponto inicial, o ponto central desse corpo e depois o ponto final. E assim ele repete para todos os corpos, ok? Então você posiciona aonde você acha mais adequado em relação a essa sua peça. Bom, próximo passo, pessoal. Eu vou colocar agora os meus suportes. E como que eu faço isso? Clicando aqui dentro desse campo de cargas, como já havia habilitado, ele vai colocar aqui, ó, suportes. Ok? Dentro desse campo de suportes, percebam que há duas representações. A primeira representação é um suporte fixo, ok? Esse suporte fixo é como se eu estivesse em balanço, ok? Para quem faz cálculo de estrutura, cálculo de eixo, esse item aqui não tem rolagem, ou seja, ele está fixo. Esse outro item aqui já está livre, é um suporte livre, ok? Para efeito de cálculo, eu vou deixar um suporte fixo, ok? E o outro suporte livre. Caso eu queira adicionar um novo suporte, ok? Dentro aqui dessa minha janela de cargas, eu tenho aqui adicionar suporte fixo ou suporte livre. Bom, vou colocar mais um suporte livre, ok? Ele me pede a distância desse meu componente. Ele me dá o diâmetro externo que eu estou inserindo esse suporte, a largura e o escoamento em micros por newton, ok? Eu não vou colocar nada em escoamento, eu vou deixar zerado e vou confirmar com ok. Esse meu item vai ser inserido no ponto que eu desejo, ok? Nesse caso, ó, ele está sobreposto ao que eu já havia criado. Então eu só movimentei em cima. Como ele trouxe no mesmo ponto, eu só cliquei em cima de uma simbologia e movimentei. Bom, então aqui, pessoal, na minha lateral já apareceu aqui os resultados. Eu tenho o meu L, que é o comprimento. Eu tenho a minha massa, esse eixo está passando para mim 9 quilos, ok? E 956 gramas. Eu também tenho a minha tensão máxima de dobra, correto? Em relação a esse eixo. Eu tenho a tensão máxima de corte. Tenho a minha tensão máxima de torção. Como eu não tenho nenhum elemento torção nesse meu eixo, eu acabei não inserindo. Tenho o componente máxima de tração, também está zerado, porque eu não tenho nenhum componente em relação ao meu eixo X. Tenho tensão máxima reduzida. Eu tenho desvio máximo, ok? Também tenho em relação às cargas. O Fx, que é o desvio no meu eixo Y. No eixo X ele não teve nenhum desvio, ok? Ele permaneceu na mesma orientação. E assim por diante. Carga 2. Tenho todos os itens em relação ao suporte. Suporte E. Força de suporte no eixo Y.
força de suporte no eixo X e assim por diante, para os 3 suportes. Ok? Então você vai configurar esse eixo conforme a sua instalação. Se ele tem mancais, se ele tem suporte de fixação, se ele tem apoio, se ele está somente em balanço, você vai dizer como será a instalação desse seu eixo, ok? Caso você queira eliminar algum desses componentes, basta clicar em cima de um componente, ele vai aparecer ticado aqui em cima ou vice-versa. Você clica aqui em cima, ele vai aparecer ticado aqui embaixo. Se eu clico no item, aqui em cima modifica, ok? Ou aqui em cima também, embaixo modifica. Eu vou tirar esse último suporte livre que eu coloquei, porque não tem sentido. O eixo trabalhando com 2 pontos de apoio é melhor para fazer o balanceamento, ok? Para fazer a rolagem desse meu eixo. 3 pontos eu não indico para essa minha peça, como eu tenho 3 corpos aqui, ok? Não vai ficar legal para o meu cálculo. Bom, vamos partir para o item de gráfico, correto? Clicando em gráfico, pessoal, percebam que ele trouxe para mim uma representação, um diagrama de corte, ok? Tanto aqui, ó, força de corte, ele já me trouxe no primeiro gráfico. Então ele apresenta as cargas que eu estou colocando. Aqui ele tem 139 newtons, ok? E no próximo ponto eu tenho 108 newtons. Bom, isso é pelo ponto de apoio e pelas cargas que eu estou colocando e pelo peso peça. Tem o plano YZ, ok? Plano de corte no YZ. Plano XZ, eu não tenho nenhuma carga, nenhuma força de corte. Momento de dobra, correto? Ângulo de desvio. O desvio da minha própria peça. Tensão de dobra. Tensão de corte. Tensão de torção, como não há torção nessa minha peça, então ele não apresentou para mim. Tensão de tração. Tensão reduzida e um diâmetro ideal. Ou seja, ele me apresenta o que indicaria, por exemplo, uma peça, caso eu coloque essas forças, ele me dá uma solução mais otimizada, ou seja, um diâmetro ideal. Ok? Caso eu volte para o meu cálculo, ok? Elimine, por exemplo, uma força ou eu mude a posição, por exemplo, vamos fazer um comparativo. Eu vou voltar aqui a carga no centro, para vocês verificarem antes, ok? Percebam aqui no plano de corte que ele colocou 2 cargas, ok? Exatamente nas extremidades de apoio. Eu vou voltar para o meu cálculo, ok? Eu vou eliminar essa carga de 50 newtons, excluir carga. Essa carga eu vou mudar para o centro aqui da peça, aproximadamente no centro. Quando eu volto para o gráfico, pessoal, ele já trocou para mim as cargas de apoio. Por exemplo, ele diminuiu os valores. Ok? Se eu não me engano que estava com 100 e alguma coisa, ele já baixou para 93 newtons e aqui 103. Momento de dobra concentrado somente num ponto, ok? Outro item, o diâmetro ideal, ele já modificou esse meu diâmetro, estava com 10, ele passou para 12 e assim por diante. Bom, dessa maneira, pessoal, vocês têm uma análise muito mais rápida desse seu eixo. Esse meu eixo aqui é um corpo simples, ok? Mas poderia ser qualquer formato, um eixo de 2 ou 3 corpos, ou até mesmo um eixo de transmissão e assim por diante. Bom, eu vou eliminar essa minha carga de força radial, ok? E eu vou colocar uma torção, ok? Dentro de item adicionar torque, eu vou colocar um torque baixo, eu vou colocar um torque de 20 newtons, ok? E eu posso posicionar ela em qualquer local. Eu vou colocar nesse ponto aqui, nesse corpo de 80. A carga radial eu vou eliminar, ok? E quando eu tento passar para o meu gráfico, ele me dá um alerta, pessoal. Antes de passar para o gráfico, ele já me traz um alerta indicando que falta ainda o componente torque. Olha só, aqui embaixo, cálculo. O torque não foi definido corretamente. Utilize 2 momentos opostos reciprocamente para que a soma seja zero, ok? Eu vou colocar um outro torque, pessoal, invertido. Olha só. Nesse caso, eu coloquei aqui menos 20 newtons em outro ponto de apoio, que no caso vai ser o meu eixo cônico. Quando eu volto para o meu cálculo, ele já fez o resultado. Cálculo, ok, nenhuma indicação e todos os pontos. Agora sim, se eu fizer uma tensão de torção, ele me indica aonde a peça vai sofrer mais, ok? Tensão de tração, mantém como zero, tensão reduzida e diâmetro ideal. Percebam que ele ajusta todos os gráficos, ok? Conforme você ajusta as suas cargas. Bom, pessoal,
Então, só salientando, utilizem esse recurso, mas com muita cautela, ok? Faça um embasamento técnico antes de aplicar esses itens. Para quem estuda elementos de máquina, ok? Mecânica 1, mecânica 2, creio que em engenharia você faz esses cálculos. Então você pode até conferir alguns exercícios de apostila e assim por diante, ok? Não faça somente um cálculo sem embasamento, ou você aplica as forças achando que vai ser isso, achando que vai ser aquilo. Tomem muito cuidado, ok? Em peças que a gente trabalha com um fator de segurança, essa peça pode ser utilizada num sistema de transporte, ou seja, num elevador ou transporte de carga. Essa peça pode trincar e acaba gerando outros transtornos que não vêm ao caso, ok? Então tome muito cuidado com esses resultados. Galera, eu acho que é isso aí. A nossa 25ª aula ela vai ser um pouco curta, até mesmo porque esse assunto ele é um pouco maçante. Eu não expliquei nenhum comando em cima do eixo. Então foi mais um bate-papo com vocês e apresentar esses recursos de cálculo. Galera, é isso aí. Muito obrigado de coração pelos acessos, pelos comentários, pelos likes deixados nos vídeos, ok? E pela divulgação aí que vocês estão me ajudando. Galera, então é isso. Recado de hoje é o mesmo de sempre. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ok? Tá vendo o vídeo pela primeira vez? Volte a alguns vídeos e acesse a primeira aula e acompanhe até a 25ª que você está assistindo agora, ok? Então é isso aí. Galera, muito obrigado, um forte abraço, valeu, fui!